Sejam bem-vindos, amigos, no Lar Fabiano de Cristo, na prece das 18 horas. Hoje vamos estudar o capítulo 26 do livro de Raul Teixeira para uso diário. O tema é o cárcere da inveja. A cada passo na estrada humana encontramos a sombra da inveja, que persiste em aturdir incontável número de pessoas. A inveja dessas torturas íntimas que dificilmente se consegue aplacar, muito raramente admitida por quem é sua presa. O invejoso sente-se arder por dentro cada vez que se impossibilitado de deter o que os outros detêm, de fazer como os outros fazem ou de ser como os outros são, tendo sempre os olhos faiscantes diante de alguma coisa ou posição conquistada por alguém sob sua mira, perdendo muitas vezes o controle das próprias reações. O invejoso se descompõe e se perde no valão do ridículo, em função da ansiedade de querer a todo custo ocupar o lugar de terceiros. Mais lamentável ainda é que é tomado de mágoa, de raiva, de maus sentimentos em relação às pessoas que se lhe tornaram alvo dos infautos sentimentos. É comum que o invejoso chafurde em dívidas, mas não perder o fio dos modismos. É comum que aceite as sugestões de contravenções e de crime, desejoso de conseguir mais facilmente o que os outros obtiveram, muitas vezes por seus esforços próprios, enlameando-se sempre mais nesse pântano de difícil saída. A inveja torna-se assim uma força perturbadora e aniquilante, porque enceguece o invejoso que não se apercebe de que se lutar como os outros lutaram, se trabalhar como os outros trabalharam, se devotar da forma como os outros se devotaram, por certo tudo conquistará, sem necessidade do expediente infeliz da inveja. São alvos da inveja a fortuna bancária, as posições sociais, os títulos intelectuais e os dotes artísticos, a aquisição exuberante ou a mais singela. Invejam-se a roupa, a joia diferente, a viagem excitada e tudo mais que se acha nas mãos alheias e não nas do invejoso. Posição psicológica infelicitadora é a inveja, sem dúvida, pois o invejoso, quando não consegue o que os outros são, tem ou fazem, monta calúnias, divulga mentiras diversas, espalha malquerências, como se quisesse vingar-se daqueles cujo grande erro está nas mãos em pedir satisfação ao invejoso quanto a o que fazer dos próprios haveres ou da própria vontade. Quanto a você que se afirma cristão e que pretende aproximar-se do excelente bem, dispa-se dos andrajos da inveja que enfeiam tanto as vidas humanas. Afasta-se dessa agonia que a inveja impõe. Aprenda a comentar positivamente os bons feitos das pessoas. Saúde, cumprimente com honestidade os que se apresentam com qualquer virtude que você ainda não possua, e isto lhe fará muito bem. Experimente. Evite invejar e procure, se for o caso, imitar os exemplos bons e as providências felizes, sem perder o passo do bom senso indispensável, por saber que ninguém é igual a ninguém, e por isso os campos provacionais de cada um, as possibilidades de conquistas de cada um, impõem a cada um desfechos muito diferentes em seus caminhos humanos.
ao motivar-se para incentivar e enaltecer os valores alheios, tenha o devido cuidado para não decair para as rampas da bajulice dispensável ou do elogio despropositado e vazio. Não há por que alimentar o veneno da inveja. Se você está realizando esforços para superar-se em qualquer área de sua vida, recordemos que foi o apóstolo Paulo que um dia, iluminado por intensa lucidez, formou a sentença que se tornou uma legenda vitoriosa de oposição à inveja. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A partir do momento em que não se compreenda a alusão paulina como sendo uma rotina de comodismos e estagnação, nela veremos a tranquilidade de quem não se conforma como é, com o que é, mas com o que tem, posto que o que se é sempre determina na pessoa o que ela deseja ter. Busque fazer sua vida mais leve, mais fraternal e consistente, afastando a alma do veneno da inveja. Opõe-se nas lições de simplicidade e desprendimento ensinadas por Jesus, admitindo que o que você tem é aquilo que você pode ter, e saiba que a inveja é dessas fragilidades prontas a atirar no chão do desespero, da loucura e do crime as almas enfraquecidas no bem ou sem a firme decisão de superar-se. Meditação. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, segundo parágrafo. Então, meus queridos, queridas, vamos fazer uma breve reflexão e oração em cima desse tema tão importante que é a inveja, o ciúme. E lembramos que quando a gente tem inveja, ciúme e reclama da vida, é porque a gente tem um sentimento de que a gente não tem, de que a gente falta, que falta muita coisa para nós. Não é? É um sentimento de pobreza humana, de pobreza de necessitar tudo, não é? É um sentimento que a gente deve trabalhar dentro da gente. Porque o oposto da inveja, da miséria espiritual, física, material, o oposto disso é o sentimento de gratidão, sentimento de que o que nós somos e o que nós temos nos basta e que com o nosso trabalho nós vamos conquistar o que a gente precisa ter e o que a gente precisa ser. Então a gratidão seria o sentimento que nós temos que desenvolver dentro de nós, não é? Então que Jesus nos ampare, nos ilumine, para que a gente possa ser grato por tudo que nós somos e tudo que nós temos, mesmo que seja pouco, Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos, com o pouco que temos e que somos, podermos nos sentirmos muito ricos de tudo e de dons que o Senhor nos deu para que nós possamos ir atrás de tudo que nós precisamos ser e ter. Então o sentimento de gratidão já nos traz um sentimento e uma vibração de harmonia para que tudo vá dando certo na nossa vida. Esteja conosco, Jesus, para que nós possamos cada vez mais termos esse tipo de vibração, esse tipo de harmonia na nossa vida, para que tudo onde nós estejamos esteja dentro dessa vibração de amor, de harmonia, de paz e de coisas boas. Que assim seja.